Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação do artigo Integrating Powerline and Visible Light Communication Technology for Data Transmission in Hospital Environment. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES e trabalho mais especificamente ali no LabTel. Bem, então, por que implantar um sistema de comunicação com essa integração de tecnologia Powerline e Visible Light dentro de ambientes hospitalares? A principal motivação para o sistema proposto seria devido à existência de restrições quanto ao uso do espectro de comunicação sem fio dentro desses ambientes. Uma vez que muitos equipamentos médicos, como os de telemetria, trabalham dentro da banda ISM, muitas das soluções mais usuais, como Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth, se tornariam inviáveis, porque poderiam causar interferência nos equipamentos hospitalares. Sendo assim, uma abordagem que usa VLC se tornaria uma possível solução para essa restrição. Com relação ao uso do Powerline Communication, ele viria complementar algumas limitações existentes no VLC, por exemplo, a impossibilidade de atravessar objetos e paredes. Além disso, como o Powerline usa a infraestrutura elétrica do próprio prédio para transmitir dados, ele se encaixaria aí como uma solução de baixo custo. A título de conhecimento, PLC se refere a Powerline Communication, que seria a tecnologia aí, que estuda a transmissão de dados pela infraestrutura elétrica. E VLC seria Visible Light Communication, ou Li-Fi, que seria Light Fidelity, seriam aí referentes à tecnologia de transmissão de dados via luz visível. Para exemplificar uma aplicação de PLC-VLC dentro de ambientes hospitalares, essa figura aí ela vem apresentar uma ala de recém-nascidos. Bem, então os dados vitais como temperatura, respiração e batimento cardíaco seriam coletados por meio de sensores posicionados nos recém-nascidos. Esses dados seriam coletados pelo medidor multiparamétrico e enviados por meio de um módulo PLC para a rede elétrica do prédio. Esses dados seriam convertidos para a tecnologia VLC e então transmitidos por meio da luz visível. Em um outro cenário, onde o médico estaria dentro do seu escritório, os dados poderiam percorrer o canal PLC até a sala dele e ser transmitido por meio do VLC de forma análoga ao primeiro cenário. Já no terceiro cenário, o canal PLC poderia servir de backbone para as centrais de monitoramento, se tornando ou uma forma de reduzir cabos ou uma forma de ser um sistema paralelo ao cabeamento Ethernet geralmente existente nessas salas. Bem, então essa figura ela ilustra o setup experimental utilizado e à medida que eu for explicando o setup, eu vou mostrando também os resultados e as discussões. Então, inicialmente a gente teria a coleta de dados feita pelo medidor multiparamétrico. Esses dados seriam transmitidos para o módulo PLC por meio do cabo Ethernet e desse módulo ele entraria na rede elétrica, que seria aí o nosso canal PLC. Então esses dois gráficos aí mostram o sinal, que seria um sinal FDM, no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio do tempo, o sinal seria dividido em um preâmbulo, um cabeçalho de controle e a carga que você quer enviar, os dados, né? No domínio da frequência, segundo o manual do fabricante, a gente teria ali um espectro na faixa de 2 a 30 MHz, o que não seria um problema, já que o canal seria utilizado só para transmitir esse tipo de dados. O gráfico seguinte ele apresenta as taxas de uplink e downlink do sistema PLC em função da distância, ou seja, do comprimento do canal. Como a gente pode ver, os dados ali a uma distância de até 5 metros, ele apresentaria uma performance pior do que os dados a uma distância maiores do que 10 metros. Isso ocorre porque o sistema PLC ele tem um problema de multipercursos. Como a gente pode ver na imagem aqui, o canal PLC não é só o caminho direto entre os módulos de transmissão e recepção do PLC, mas sim toda a rede elétrica em que o sinal está sendo propagado. E essa propagação por diversas tomadas ao longo dessa infraestrutura de rede gera multipercurso que, para distâncias mais curtas, degradam o sinal de maneira mais intensa do que para distâncias mais longas.
No projeto, a gente usou apenas a taxa de uplink, que seria aí a transmissão do medidor multiparamétrico em direção ao sistema VLC, mas ainda assim, no pior cenário medido, que seria para downlink a uma distância de 21,7 metros, a gente teve aí uma taxa aproximada de 10 megabits por segundo, o que para nossa aplicação seria mais do que o suficiente, dado que medidores multiparamétricos geralmente demandam taxas aí de 20 kilobits por segundo. Então, seguindo aí com a explicação do setup, os dados sairiam do receptor do PLC e seriam transmitidos para um computador, onde ele é novamente modulado em OFDM e transmitido para o OFG. O OFG seria um gerador de função arbitrária. A função dele é pegar aquele sinal digital criado no computador e transformar ele em um sinal analógico para que possa ser transmitido pelo canal VLC. Feita essa conversão, o sinal segue para um subsistema de soma. A função desse subsistema é amplificar o sinal de informação e somar esse sinal a um sinal DC. O sinal DC ele vai ser responsável pela alimentação do LED. Vale ressaltar que antes da transmissão desse sinal, a gente fez um estudo para definir qual o ponto de operação, ou seja, qual o valor pico a pico máximo do sinal de informação, para que ele não sofra saturação na hora que chegar no LED. Então, para avaliar o sistema VLC, a gente fez uma relação da luminância que chega no fotodetector em relação à corrente DC aplicada nesse sinal para canais de 0,3 metros e 2 metros. Em paralelo a isso, a gente fez uma análise do EVM desse sinal, que seria a magnitude vetorial de erro. Esse valor de EVM ele é calculado com base num diagrama de constelação. Basicamente, quanto mais positivo o valor, ou seja, quanto menos negativo, pior é o desempenho do seu sistema. Bem, como a gente pode perceber, o gráfico de EVM ele pode ser dividido em duas partes, uma com uma melhor performance e outra com uma pior performance, que seria ali, respectivamente, acima dos 200 mA e abaixo dos 200 mA. Relacionando esse valor com um gráfico de luminância, a gente teria aí uma luminância no fotodetector abaixo de aproximadamente 1500 lux. Apesar dessa redução de performance para valores abaixo de 200 mA, como a gente pode ver no diagrama de constelação, o sistema ainda assim apresenta um bom desempenho para 4QAM. Na recepção do canal VLC, então, a gente teria um fotodetector que enviaria esse sinal para um amplificador e o osciloscópio faria o processo inverso do AFG. Então, ele pegaria o sinal analógico que vem do amplificador, converteria para um sinal digital e transmitiria para um computador. Esse computador faria a demodulação do sinal AFDM e plotaria esse gráfico numa interface gráfica. Então, comparando os dados vitais transmitidos e recebidos, é possível notar a eficácia do sistema, visto que os dados medidos no medidores são iguais aos dados recebidos e apresentados na tela da interface gráfica. Por fim, então, nós temos aí uma versão reduzida aí do nosso setup experimental, com o medidor multiparamétrico à esquerda e à direita a nossa interface gráfica. Bom, conclui-se então que a gente demonstrou experimentalmente uma integração PLC-VLC. No canal PLC, a gente encontrou aí, numa pior performance, que seria para o downlink num canal de comprimento 21,7 metros, uma taxa em torno de 10 megabits por segundo, o que é muito bom para a nossa aplicação. E no sistema VLC a gente conseguiu aí com sucesso uma taxa de 4,8 megabits por segundo, num sistema de 2 metros, isso com EVM ali de menos 24 dB. Em trabalhos futuros, a gente planeja avaliar o sistema em transmissões em tempo real e desenvolver um protótipo que possibilita a comunicação nos dois sentidos, tanto no uplink quanto no downlink. Queria agradecer a FAPES, a CNPq e a todas as agências de fomento. Agradecer também ao pessoal do projeto PPSUS, aí, coordenado pelo professor Jair. Agradeço também a sua atenção e qualquer dúvida, esse daí é meu e-mail. Muito obrigado.